O Senhor é bom, amém, irmãos? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 6. Nós vamos ler os versos de 8 a 18. 2 Reis, de 8 a 18. Velho Testamento, um livro que a gente talvez não use muito. Diz assim o versículo 8 do capítulo 6 de 2 Reis: E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Vamos orar? Senhor, te agradecemos nessa noite pela oportunidade de estarmos nesse lugar para falarmos da sua palavra. Que a nossa mente, que o nosso coração esteja aberto, Pai, para ouvir a sua palavra. Que nada venha nos distrair, Senhor, que nada venha atrapalhar, que nós possamos estar cativos à sua palavra nessa noite. Ó Deus amado e querido, fala conosco, fala ao nosso coração, que nós saiamos daqui nessa noite, Pai, motivados, envolvidos pela sua palavra. Fala conosco, nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém. Este texto, ele fala de uma guerra, como você pode notar, que nós lemos entre Israel e Síria. E a Síria sempre, Israel tiveram sempre em guerra. A verdade é que nós precisamos entender que foi a Síria que tentou criar guerra com Israel. Isso não vai ser diferente na nossa vida. Sempre contextualizando, esquecendo um pouco do que aconteceu e olhando para nós, sempre Satanás irá guerrear contra o povo de Deus. Sempre. Ele tentará vir contra nós quando tudo estiver muito tranquilo na sua vida, quando tudo estiver muito bom na sua vida, quando tiver paz. Ele certamente vai criar um meio de tentar
desorganizar a sua vida, desorganizar o seu caminhar. E nós precisamos entender que essa luta, ela só terá fim quando nós formos definitivamente para o céu com o Senhor. Então, enquanto você e eu estivermos aqui, nós teremos lutas, nós seremos atacados, o diabo tentará destruir a nossa vida. E eu quero destacar algumas lições desse texto. A primeira é que em Israel havia profeta. Israel não era um povo que não tivesse profeta. Síria não tinha profeta, mas Israel tinha. E eu quero dizer a você que, por mais que Satanás crie meios, nenhuma arma forjada poderá destruir o povo de Deus quando ele serve de coração. Nós precisamos entender isso. As covas Satanás vai abrir, mas certamente aqueles que abrirem covas para nós, eles cairão nelas. Então nós precisamos entender que o profeta, ele faz muita diferença, porque ele ouve aquilo que Deus fala e transmite ao povo. E foi justamente isso que Eliseu fez. Quando o rei da Síria estava na sua câmara de dormir, tramando, organizando o que ia fazer para destruir o povo de Israel, criando contra Israel uma emboscada, Deus avisou a Eliseu, e Eliseu avisou ao rei de Israel. O profeta é aquele que tem intimidade com Deus. Eu quero dizer que nesse lugar se levantam muitos profetas para falar da palavra de Deus para você. O que nós precisamos é abraçar aquilo que é falado. O que nós precisamos é abraçar a palavra que vem aos nossos corações. Não adiantava Eliseu ouvir a voz de Deus e ele falar ao rei de Israel, se o rei de Israel não desse valor, se o rei de Israel não valorizasse aquilo que ele estava ouvindo do profeta Eliseu. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus nesse lugar e acreditar que é mais do que a palavra de um homem, que esta palavra vem do Senhor para nos direcionar, para nos motivar, porque esta palavra foi uma palavra tanto de coragem, tanto de proteção para o povo de Israel. A segunda lição que eu extraio desse texto é que nós, irmãos, precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Porque quando nós entendemos a voz de Deus, e entender a voz de Deus exige de nós caminhar com Ele. Não é qualquer pessoa que chega no seu portão e chama o seu nome que você entende essa voz. Se alguém tem muita intimidade com você e chega lá no portão da sua casa e chama pelo seu nome, pelo tom da voz, você vai dizer: fulano está aí, fulano chegou. Mas se você não entende a voz daquela pessoa que está no portão da sua casa, você começa a indagar: quem está me chamando? Devo atender ou não devo atender? Quem é esta pessoa? A voz de Deus também é assim. Os nossos ouvidos precisam estar aguçados para entender. A palavra de Deus diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor e obedecem. Se por um lado é necessário ouvir a voz de Deus, ouvir apenas a voz de Deus não basta. Eu preciso obedecer a esta voz. Eu preciso dar crédito à voz que vem de Deus. Quando nós temos os ouvidos aguçados, nós sabemos que é Deus, não há confusão. A gente não precisa ficar algumas pessoas dizem, no nosso meio evangélico, muita gente diz assim: se for Deus tem que falar 3 vezes. Por que tem que falar 3 vezes? Se você tem ouvido aguçado, se você sabe que aquela voz de Deus, vai falar uma vez e você vai dizer: é Deus que está falando comigo, é Deus que está me dizendo o que eu preciso fazer. Você lembra quando Israel estava indo em direção à terra prometida? Eles tinham saído do Egito e vem Faraó atrás deles,
tem montanha de um lado, montanha do outro, na frente tem um mar, e aí quem ouve a voz de Deus? Moisés. E aí Deus chega para Moisés e diz assim: diga ao povo que marchem. Logicamente, olhando pelos olhos naturais, nós vamos dizer: como é que a gente vai caminhar se tem um mar na nossa frente? Mas quando é a voz de Deus, você não tem que ter medo, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Moisés não teve dúvida. Moisés não disse para Deus: fala de novo para que eu possa entender se é a sua voz. Fala mais uma vez, porque afinal de contas, o Senhor não está vendo que tem um mar aí na minha frente? Como eu vou passar? Quando você ouve a voz de Deus, você não questiona, você não indaga, você obedece, você vai em frente e você alcança a vitória. Ouvir a voz de Deus para que possamos marchar. Mas parece que muitas vezes os nossos ouvidos estão entupidos. A gente não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue entender. Será que foi Deus quem falou comigo? Será que foi o Senhor que falou comigo? Será que esta voz é verdadeiramente de Deus? Terceira lição, eu quero dizer que o povo de Deus nunca está em desvantagem. Nunca. Há situações na minha e na sua vida, na nossa vida, em que parece que nós estamos em desvantagens. Há momentos em que nós vivemos que parece que nós vamos perder aquela batalha, aquela luta do dia a dia. Há situações que nós vivemos que nós dizemos assim: ó, em relação a esta situação, eu estou em desvantagem. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Por mais que você olhe e não encontre saída, eu quero dizer uma coisa: Deus vai deixar você ser cercado, mas não vai deixar você ser vencido. Vou repetir: Deus vai deixar você ser cercado, mas Deus não vai deixar você ser vencido. Deus vai deixar que situações lance você em cova de leão, mas Deus não vai deixar que os leões comam você. Deus vai deixar muitas vezes que você seja jogado numa fornalha de fogo 7 vezes acesa, mas Deus não vai deixar que você seja queimado, porque se andares pelas águas eu estarei contigo, se pelos rios eles não te submergirão, e se passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Você já imaginou o Deus que você serve, né? Porque no meio da luta, no meio da batalha, no meio da dificuldade, parece que a opção é desistir. E a gente só pensa assim quando a gente esquece a grandeza, o poder e a autoridade que o Deus que nós servimos tem. As situações podem me cercar? Podem. Você vai olhar de um lado e do outro, como o moço de Eliseu olhou, e quando ele olhou para o monte, ele viu naquele dia tudo cercado. Quantas vezes você olha para a sua vida e diz: como é que eu saio dessa? Como é que eu vou sair desta situação? Estou cercado, como eu vou fazer? Quando você estiver cercado pelas situações da vida, se você olhar para o lado, você vai ver o circo, mas se você olhar para o alto, você vai ver Cristo, capaz de colocar você em lugares mais altos. Quando você estiver cercado, você não pode olhar ao nível da sua visão, você não pode olhar horizontalmente, você tem que olhar verticalmente. Eleva os meus olhos para os montes, diz o salmista. E ele pergunta: de onde me virá o socorro? O socorro não vem do monte, mas o socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. É esse o Deus que eu e você servimos. Pastor, estou cercado. E daí? O Deus que é poderoso, o Deus que é o seu Deus, Ele pode desbaratar todo esse cerco. Ele pode conceder a você a vitória que você necessita. Então nós precisamos entender que nós podemos viver um pouco cercado. Há situações que você diz: como é que eu faço? Como é que eu saio dessa? Deixa com Deus. O que você não pode fazer, Deus irá fazer por você. O que você não consegue alcançar, fique tranquilo, descansa em Deus. E descansar em Deus não é largar mão da situação.
Descansar em Deus não é ficar engessado na situação. Descansar em Deus não é cruzar os braços e dizer, se Deus quiser, Ele vai agir. Não, descansar em Deus é saber que segundo a sua glória, segundo a sua graça, segundo o seu poder, Ele é maravilhosamente glorioso para nos colocar por cabeça e não por cauda, sempre em cima e nunca embaixo. Então nós precisamos entender o nível do nosso Deus. Que Deus nós servimos? Qual o Deus que eu e você servimos? E eu quero falar de duas visões importantes nessa caminhada. Porque para caminhar nessa batalha, nessa luta do dia a dia que nós vivemos, nós precisamos observar que tipo de visão nós temos. Você pode ter o primeiro tipo de visão que é comum a todos, a visão natural. Uma visão onde as pessoas, mesmo aquelas que não são crentes, elas olham, elas enxergam igual a você. Vamos fazer um panorama do nosso país, você olha, tanta gente desempregada, tantas coisas difíceis, tanta situação complicadíssima, tanta calamidade. As pessoas têm uma visão natural. Se naquela noite Eliseu não falasse para aquele moço, para que Deus pudesse abrir os olhos dele, a visão daquele rapaz era uma visão natural. Talvez você saia de um culto onde o pastor fale assim, Deus é poderoso para abençoar e abrir portas, Deus é poderoso para agir na sua vida, e amanhã continua do mesmo jeito. Quantas vezes você sai de um culto acreditando que Deus é poderoso para abençoar, e o amanhã pode não mudar, mas você vai mudar. Às vezes uma mulher sai da igreja, ouve a palavra de Deus, agarra aquela palavra que diz, olha, seu marido vai mudar, Deus vai transformar, e aí você pensa que é de uma hora para outra? Ora, enquanto Deus não transforma ele, Deus precisa transformar você. Enquanto Deus não muda ele, Ele é poderoso para mudar você. Nós precisamos, irmãos, ter visões, não essa visão natural. A visão natural é a visão que qualquer pessoa tem. O moço de Eliseu, esse rapaz tinha uma visão natural. E olha o interessante, que não basta andar com alguém visionário. Não adianta apenas andar com alguém que tem uma visão ampla. É preciso ter essa visão ampla. Esse rapaz andava com Eliseu, mas ele não olhava como Eliseu. Ele não conseguia enxergar como Eliseu enxergava. Ele não conseguia ver como Eliseu via. Nós precisamos andar ao lado de pessoas que tenham visão, e que nós precisamos acreditar que essa visão é de Deus, e que nós precisamos abraçar esta visão e acreditar que a mão de Deus está conosco. Na verdade, nós precisamos andar com pessoas que tenham a mesma visão que nós. Há pessoas, irmãos, que a visão é tão natural que as pessoas só enxergam o pior. As pessoas, pastor, mas afinal de contas, a Bíblia diz que cada dia é o seu mal. Verdade, é bíblico, está escrito. Cada dia é o seu mal, mas para o povo de Deus, cada dia o seu bem, porque Deus vai proteger você. Deus vai abençoar você, não vai te faltar, porque Ele vai abrir uma porta quando você menos imaginar. Cada dia o seu mal é verdade, mas Deus é poderoso para nos abençoar mais do que nós possamos pedir, possamos acreditar. A segunda visão, e esta é a visão que nós precisamos, é a visão sobrenatural. É aquela visão que ela é rara, porque quem tem esta visão, e preste atenção nisso, quem tem a visão sobrenatural não teme. O nosso grande problema não é servir a Deus. O nosso grande problema é que quando as tribulações vêm sobre nós, a primeira coisa que nós fazemos é ao invés de olharmos para Deus, nós olhamos para as circunstâncias. Nós não olhamos para aquele Deus que pode resolver. E aí, naturalmente, eu e você tememos.
Isso parece natural, mas nós precisamos ter uma visão sobrenatural. Existe Deus maior do que o seu Deus? Não. Existe? Não. O nosso Deus é o Deus do impossível. Os maiores líderes religiosos desse mundo, eles precisam conhecer o Deus Todo-Poderoso. O dia que eu temo, em determinadas circunstâncias, eu estou dizendo que a minha força é pequena. O texto bíblico de Provérbios diz: se te mostra frouxo ou fraco, em outras versões, no dia da angústia a tua força é pequena. Então, no dia da minha angústia, eu não posso me mostrar forte. Mas como assim? Como é que eu não posso me mostrar forte? Não é por causa da minha força em relação ao problema, mas em relação ao Deus que eu sirvo, que é poderoso para mover situações para me conduzir à vitória. E eu quero fazer duas perguntas a você nessa noite, bem práticas. Primeira, você acha que Deus quer que você tema diante de uma situação que você vive? Você acha? Responda para mim. Você está vivendo uma situação dificílima. Você acha que quando você teme, Deus diz: muito bem, é isso que eu quero? Você acha que Deus quer isso? Segunda pergunta que eu faço: você acha que temer é a solução? Quando eu temo, então eu encontro a solução? Não. Nós precisamos então viver uma vida no meio das circunstâncias, no meio das lutas, e acreditar que Deus, o nosso Deus, está conosco. Mesmo que você não veja Ele atuar no momento que você gostaria que Ele atuasse, mas você precisa acreditar: Deus está comigo, e eu não vou temer. Eu não vou temer, eu não vou duvidar, eu não vou ficar desesperado. Eu não vou ficar desesperado diante disso. Eu não vou ficar desesperado diante dessas circunstâncias. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso, é um Deus que age, é um Deus que opera, é um Deus que trabalha, é um Deus que abençoa. Qual o tamanho do meu Deus? Irmãos, nós devemos todas as manhãs levantar. Eu não sei o que você faz de manhã. Quando você levanta, logicamente abrir os olhos, né? Mas a gente mora num apartamento e todas as manhãs é o que eu mais amo fazer: levantar de manhã, abrir a janela, mesmo que esteja chovendo, olhar e dizer: esse é o dia que o Senhor me deu. Sabe, olhar a ação de Deus em mais um dia, e você começar aquele dia sem medo. Vai ter situações? Vai ter dificuldade? Vai sim. Mas como Deus quer que eu me apresente? Confiando na sua poderosa mão, confiando no seu agir, confiando no seu mover, confiando que Ele abre portas que estão fechadas, que Ele prospera aquele que está desempregado, que Ele é o Deus da minha família, da minha casa, do meu lar. Não tema, meu irmão, isso não é palavra de pastor, isso é a palavra de Deus. Não tenha medo. Esta foi a palavra que o Senhor deu para Josué, quando Josué tinha uma grande responsabilidade de estar no lugar de Moisés. Estar no lugar de Moisés não era ser qualquer pessoa, não. Moisés, a Bíblia diz que Deus falava com ele como um amigo fala com o outro, assim, eu e o pastor Marcos falando um com o outro, assim que Deus falava com Moisés. E agora quem recebe essa incumbência é quem? É Josué. Josué agora precisa ouvir a voz de Deus para levar o povo. Josué precisa ouvir a voz de Deus para orientar o povo. E aí Deus chega para ele e diz: não te mandei eu? Não tema nem te espantes. Josué capítulo 1, verso 9: não temas nem te espantes, porque eu, Senhor, sou contigo por onde quer que andares. Sabe por onde é? Se eu for para a esquerda, Ele vai comigo. Se eu for para a direita, Ele vai comigo. Aonde eu for, o Deus de Israel estará me guardando. Esse é o Deus que você serve. Por que você teme muitas vezes? Por que você pensa em parar? Por que você pensa em desistir? O seu Deus, Ele tem olhos e vê.
O seu Deus não é um Deus que tem olhos e não vê. Há deuses, há ídolos que você olha para ele, mas ele não olha para você. Mas o Deus que você serve, você olha para ele e ele enxerga você. Salmista no Salmo 139, verso 7 diz: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O Deus que você serve é o Deus que está em qualquer lugar. É o único que tem atributos: onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o nosso Deus. Por que temer, irmãos? Por que nós como igreja muitas vezes tememos? Porque nós como igreja muitas vezes queremos recuar, queremos desistir, cruzar os braços, parar. Essa não é a vontade de Deus. Deus quer que você olhe para Ele e você diga: o Deus que eu sirvo é grande. Ele não fez, mas Ele vai fazer. Ele não agiu, mas Ele vai agir, porque agindo Deus, quem impedirá? Sabe? Não tem Faraó, não tem Nabucodonosor, não tem ninguém. Quando Deus quer agir, quando Deus quer operar, Ele passa por cima de todas as coisas para colocar você em lugares altos e para conceder você a vitória. Você conhece um Deus que faz isso? Não, não existe outro Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha o tamanho, olha a grandeza do Deus que você serve. Tudo bem que se depender da sua vida, talvez você não consiga vencer em razão da sua fragilidade. Mas eu preguei aqui uma quinta-feira dizendo, Paulo escrevendo aos Coríntios diz que Deus colocou dentro desse vaso de barro um tesouro. Tem um tesouro nesse vaso de barro. Dentro de você tem um tesouro. O diabo pode até cercar você. O diabo pode cercar você, mas tirar esse tesouro daqui, ele não conseguirá tirar. Por quê? Porque Deus guardará a sua vida. Você tem um tesouro aí, meu irmão. As irmãs aí que têm colares, tesouros, você não pega num vaso de barro e põe lá. Você leva para o banco, guarda lá, que está bem protegido. Deus não é assim. Ele confiou a sua presença dentro do seu coração. Por isso hoje você é templo do Espírito Santo. Esse templo aqui, ele não sai daqui, né? Por isso ele é o quê? Porque ele é o quê? Imóvel, né? Ok? Ele fica aqui. Mas você já notou que aonde você vai, o Espírito Santo vai? O que você faz, ele vê. Sabe por quê? Porque Deus tem prazer em habitar dentro de você. Deus tem prazer em te chamar de filho. Deus tem prazer em abençoar a sua vida. Não tema, meu irmão. Não tema diante das circunstâncias, diante da luta. Você precisa ser um crente não com uma visão menor, uma visão reduzida. A crente com uma visão reduzida, você não pode ter uma visão reduzida. Você tem que ter a visão de Deus. Ande ao lado de pessoas que faça te ver, faça você enxergar a poderosa mão de Deus. Você não tem que andar do lado de gente medrosa. Você tem que andar do lado de gente que não teme o perigo e confia em Deus. Olha, isso não quer dizer que eu vou me meter no meio do perigo. Isso não quer dizer que eu vou invadir uma situação complicada porque há perigo, não. Isso significa que aonde eu estou, Deus está para me livrar e para me proteger. A sua visão, ela não deve, vou repetir, ela não deve estar em uma das 3 formas que eu vou lhe dizer nessa noite. Primeiro, a sua visão não deve ser embaçada. Você não pode ter uma visão embaçada. Ou seja, você não enxerga com clareza. Você tem dúvida. Não, um dia Deus pode tudo. Quando tudo está bem, Deus pode tudo. Deus. Eu já disse aqui, nós somos ótimos conselheiros dos outros. Alguém chega aflito, desesperado, a gente diz: irmão, ânimo, não desiste não. O Senhor, Deus é poderoso, Ele vai fazer. Mas e quando nós passamos as nossas dificuldades?
Será que nós conseguimos dizer a nós mesmos? Será que nós conseguimos falar, igual o salmista diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aí ele diz para a alma dele: espere em Deus, porque ainda o louvarei. No meio da sua luta você tem que dizer isso para você: alma, calma aí. Alma, espere um pouquinho. Por quê? Porque eu ainda vou louvar a Deus nessa situação. A sua visão, ela não pode ser uma visão embaçada. Não pode ser uma visão duvidosa. Quando a situação está boa, Deus é maravilhoso. E quando a situação está ruim, Deus também é maravilhoso. Não foi assim que Paulo nos ensinou? Ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação. Em qualquer situação, seja situação tranquila, seja de prosperidade, seja não. O salmista, assim como Paulo, tinha certeza que Deus estava no controle de todas as coisas. Ou você pensa que o que você está vivendo, Deus perdeu o controle? Deus não perde o controle. Ele tem o controle. É você que não sabe o que Ele quer fazer. É você que não sabe aonde Ele quer que você chegue. É você que não sabe o que Ele quer te ensinar. Mas Ele não perdeu o controle, não. Ele não abandonou você, Ele não esqueceu você. Porque se ainda que uma mãe se abandonar o seu filho, diz o Senhor, eu não o abandonarei. Deus está com você. A Bíblia diz em Marcos que Jesus tocou no homem e perguntou a esse homem: está vendo? Ele disse assim, a visão embaçada: vejo homens como árvores. Ou seja, ele não tinha uma visão clara. Ele via homens e via árvore. Então ele não tinha o quê? Uma visão clara. Ele não sabia se era homem ou se ele via árvore. Uma visão duvidosa. Você não tem que ter dúvida com relação a Deus quando você pensar que Ele não vai agir. Confie nele em qualquer momento da sua vida. Segundo tipo de visão que você não deve ter é aquela visão míope. Você tem dificuldade de enxergar longe. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe o que significa aí? Significa que Deus tem muita coisa para mim e para você. Significa que a nossa visão precisa ser uma visão que olha longe. Não, eu estou satisfeito. Sabe aquele crente satisfeito? Tá bom assim mesmo, eu nasci para viver assim. Não. Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. A nossa visão precisa ser uma visão ampla, uma visão longa, não uma visão míope, uma visão curta. Há pessoas que têm uma visão curta das coisas de Deus. Meu irmão, a sua visão não pode ser curta em relação a Deus, porque Deus tem coisas extraordinárias para todos nós. Terceiro tipo de visão que você não deve ter é aquela visão que se perde, ou seja, totalmente cego. Uma pessoa cega, ela não consegue ver o que está ao seu redor. Ela consegue até andar com a ajuda, mas ela não consegue o quê? Ver aquilo que está o quê? Ao seu redor, o colorido, as cores, as coisas. Esse tipo de visão você não pode ter. Perdeu a visão. Quando a gente perde a visão, a gente perde a orientação de como seguir. Nós não podemos perder a visão. Agora, eu quero dizer a você sobre dois tipos de visão que nós precisamos ter. O primeiro tipo de visão que nós precisamos ter é que o Senhor dos Exércitos sempre estará conosco, mesmo quando o inimigo vier contra nós. Olha o que diz o versículo de número 17. Versículo 17. Diz assim: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe faça o quê? Abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que
o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Na primeira vez, quando os olhos dele estavam fechados, que ele olhou, ele disse: ai, meu Senhor, que faremos? Quantas vezes, no meio de uma batalha, no meio de uma luta, você diz: e agora? Como é que eu saio dessa? Aí você procura o pastor. Igual o moço procurou Eliseu, falou com Eliseu: e agora, o que faremos? Eliseu: Senhor, abre os olhos. Abre os olhos desse rapaz. Porque se o exército de guerreiros do povo sírio era um exército muito grande, o Deus que nós servimos tem miríades de anjos. Ele tem anjos para nos dar a vitória. Ele tem anjos para nos abençoar. Segundo, a nossa visão precisa ser uma visão que nós estamos sempre protegidos por Deus. Vou citar um salmo bem conhecido de todos nós. Salmo 91, verso 7. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Sabe o que significa isso? Que eu posso ter muitos inimigos ao meu redor, mas o Deus que me protege, Ele não deixará que aconteça qualquer coisa contra mim. Pare de reclamar. Pare de reclamar, murmurar, indagar. A visão que você tem é de um Deus que está com você todos os dias. Mesmo nas tribulações, pastor, mesmo nas tribulações, mesmo nos momentos mais difíceis, pastor, estou cercado, eu não sei como sair dessa situação, mas o Deus que você serve, Ele sabe como te tirar dessa situação. O que Ele quer é que você tenha uma visão ampla. O que Ele quer é que você enxergue o que as pessoas que estão ao seu redor vão dizer assim: é verdade, não tem saída não. Olha, não tem saída. Não tem como sair dessa situação. Não tem como fugir, escapar dessa situação. Naturalmente, aos olhos nus, é verdade, não tem mesmo. Mas o sobrenatural de Deus é poderoso para nos tirar de qualquer situação. Não tema a situação que você vive. Não temos problemas. Diga para você mesmo: eu não posso temer, eu não vou temer, eu não devo temer. Porque quando eu temo, eu duvido de Deus. Quando eu temo, eu não estou dando crédito a esse Deus que quando eu chego na igreja eu levanto as mãos e exalto. Eu preciso confiar nele em qualquer momento. Eu preciso confiar nele em qualquer situação. Saber que alguma coisa Ele vai fazer por mim. E saber que eu não devo temer. Quando aquele rapaz olhou, ele viu: estamos cercados. Talvez se fosse algum crente, diria: agora já era. Agora já era. Não tem o que fazer, nós estamos cercados, vamos chorar. Agora nós vamos morrer. Mas a voz do profeta foi uma voz que mudou a história daquele cenário. Ele estava enxergando, Eliseu estava enxergando, e pediu a Deus para que aquele rapaz enxergasse o que ele estava enxergando. Talvez as pessoas que estão ao seu redor vejam a dificuldade que você está vivendo, igual qualquer uma, igual todo mundo vê, igual todo mundo acompanha, mas a sua visão tem que ser uma visão de que o Deus que você serve vai fazer alguma coisa. Mas o exército cercou Eliseu. Eliseu olhou, estava cheio de cavalos, cheio de exércitos. Eles cercaram os carros, os cavalos, cercaram tudo. Aquele rapaz levantou cedo quando viu. O primeiro sentimento dele foi de medo, de insegurança. Quando Eliseu olhou, o sentimento de Eliseu foi: olha, eles estão nos cercando por todos os lados, mas há um Deus que nos protege.
Quando o diabo cercar você de todas as formas, há um Deus que te protege. Há um Deus que tem uma barreira, há um Deus que impede, há um Deus que protege a sua vida. Talvez você olhe como todo mundo olha. Estamos cercados. Só que você precisa ver que você também está cercado pelos anjos do Senhor. Tem muita gente me cercando por fora, mas tem os anjos do Senhor me cercando por dentro. E eles não vão conseguir vencer, eles não vão conseguir invadir esse espaço, porque os anjos do Senhor estão me protegendo. O que aconteceu nesse texto? A segunda oração de Eliseu, a primeira oração, foi para que aquele moço que andava com Eliseu pudesse ver. Sabe, tem gente que parece que anda com a gente precisa dizer: Senhor, abre o olho desse cara, abre o olho dessa pessoa. Você lembra dos discípulos? A gente fica indagando, meu Deus, os discípulos andavam com Jesus, mas eram medrosos toda a vida. Os discípulos andavam com o Senhor, mas viviam preocupados. Jesus já tinha falado a respeito de todos os acontecimentos. Jesus já tinha falado que ele iria morrer, iria ressuscitar, e o dia da morte de Jesus, os discípulos estão trancados, com as portas fechadas, com medo. Jesus entra por aquelas portas e diz: paz. Sabe o que nós precisamos no meio da tribulação? Paz. Acalmar o nosso coração e dizer não para os outros, dizer para nós: acalma coração, acalma meu espírito, porque Deus é poderoso para me dar a vitória. A primeira oração de Eliseu foi: Senhor, abre os olhos. Que Deus abra os seus olhos nessa noite para você ver o que você não tem visto. Que Deus abra os seus olhos nessa noite para você não temer mais. Para você não ter esse espírito de insegurança. Como podemos ter o espírito de insegurança se nós servimos ao Deus Todo-Poderoso? É uma contradição, irmãos. Se eu sirvo o Deus, Criador do céu e da terra, se eu crio Deus, que um dos seus atributos é poder, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onipotente, Ele tem poder, todo poder, Ele é poder. Se eu sirvo a esse Deus, eu não devo temer. Quando eu temo, quando eu sou inseguro, há uma contradição. Ele é ou Ele não é? Se Ele é, e eu creio que Ele é, então eu sigo em frente, porque a minha vitória chegará no nome do Senhor Jesus. Viva os seus dias aqui na terra, escrevendo uma história de vitória. A história desse moço, a história de Geazi, não é a história de Elias e a história de Eliseu. A história de Elias, a história de Eliseu, é a história de homens que acreditaram no poder de Deus. Quando o machado caiu, Senhor, o que faremos? Eliseu não tinha preocupação, porque Eliseu acreditava no poder sobrenatural de Deus. Crê em Deus. Crê em Deus, irmãos. É durante o nosso viver. Chegar aqui e perguntar assim: você crê em Deus? Todo mundo vai levantar a mão e vai dizer: eu creio em Deus. Você crê que Deus é todo poderoso? Creio. Você tem que aplicar isso. Quando você se vê numa situação sem saída, você tem que dizer: Senhor, eu não vou olhar para os lados, eu não vou olhar para o horizontal, mas eu vou olhar para o vertical. É de Ti que vem a minha vitória. Se eu olhar assim horizontalmente, eu vou desanimar. Mas se eu olhar para cima, se eu erguer os meus olhos, eu vou ver a poderosa mão de Deus. Se Deus não me tirar pelos lados, Deus vai me tirar por cima, mas Ele vai me tirar. O que aconteceu nesse texto foi a segunda oração de Eliseu. Eliseu chega e diz: Senhor, que esses homens sejam feridos de cegueira. E eles foram feridos de cegueira. Sabe o que isso significa? Você lê o texto com vagar, você vai perceber que esses homens não morreram. Sabe o que Eliseu estava dizendo? Senhor, neutraliza o exército que veio contra nós.
Você não precisa amaldiçoar ninguém. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades. E aí você tem que fazer essa oração: Senhor, neutraliza. Faça que ele não me veja. Aí sabe o que acontece com esses exércitos neutralizados? Eles que estavam pensando que Eliseu estava nas suas mãos, agora eles ficaram nas mãos de Eliseu. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele sempre nos conduz em vitória. Sabe por que isso? Porque Eliseu, ele não olhou para o exército. Ele não olhou para a quantidade de homens, cavalos, cavalarianos, guerreiros, carros. Ele não olhou. Ele olhou segundo a visão que ele tinha, de que o Deus que ele servia é um Deus poderoso. E aquele que aparentemente estava na mão do exército sírio, agora é o exército sírio que está na mão do profeta Eliseu. Sabe o que significa isso? Quando o diabo pensar que a gente está na mão dele, ele está muito enganado. É ele que está debaixo dos nossos pés. Deus nos deu autoridade. A gente é que não exerce essa autoridade. Quando é, pastor? Autoridade não é só para expulsar demônio, não. Autoridade também é para, no meio da luta, você dizer aquela situação, você dizer aquele problema: eu te neutralizo no nome de Jesus. Aí sabe o que acontece? Aquela situação que você estava nas mãos, agora aquela pessoa está nas suas mãos. Não para você se vangloriar, não para você destruir essa pessoa, mas para você dizer: o Deus que eu sirvo é maior do que o seu. Aí, desculpe aí, tá? Desculpe aí, tá? Mas o Deus que nós servimos é maior. O Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Pastor, eu vou ter problema até o final do ano? Vai, talvez muitos. E o senhor? Eu também. E qual a posição que eu tenho que tomar? Eu olhar para Deus e dizer: Senhor, eu não devo temer, não é isso? É isso que o Senhor quer? O Senhor quer que eu não tema, não é? O Senhor está vendo a situação que eu estou vivendo, mas o meu posicionamento, Senhor, eu não vou temer. Sabe por quê? Porque o Deus que eu sirvo, o Deus Todo-Poderoso, Ele mora em mim, Ele habita em mim, e Ele há de fazer alguma coisa para que eu saia dessa situação vencedor, para que eu saia vitorioso. Amém? Não se intimide pelas coisas que te cercam. Não fique preocupado. Pastor, estou cercado. Fica tranquilo. Você tem um Deus que também te cerca, que te protege, que te blinda, que te guarda. Aí você começa a dizer: Senhor, eu não vou temer não. Eu não vou temer por quê? Porque não, tem um hino que a gente canta: não há Deus como tu. Sabe, não há Deus, não é que a gente queira se vangloriar não, mas irmão, não existe Deus igual ao nosso não. Me desculpe os outros. Me desculpe os outros. O grande problema é que a gente não consegue entender, dimensionar o tamanho do nosso Deus. Mas igual ao nosso Deus, não tem. Me desculpe, não existe. Olha, se eu sirvo ao único Deus, o Deus Todo-Poderoso, então isso significa que eu não devo temer. Eu devo confiar nele. Eu devo acreditar nele. Eu devo saber que ele vai fazer alguma coisa para mudar a minha história. Amém? Vamos ficar de pé?